tarde, eu sou o professor Luan Medeiros e você está no meu canal. Seja bem-vindo, primeiro ano, a mais uma videoaula. A gente está começando a apostila número 2 e para esse começo da apostila número 2 ainda é uma revisão do seu ensino fundamental. Eu espero que a aula de hoje não seja nada de novo, a não ser que a primeira coisa que eu vou falar. Hoje a gente vai resolver uma equação do segundo grau. Tu sabes olhar, identificar quando uma equação é do segundo grau? Ela é do segundo grau quando aparece um x elevado ao quadrado. E não aparece nenhum expoente maior do que esse 2 no x, na letra, nem incógnita que a gente vai resolver. O maior expoente a gente chama de grau. Se o maior expoente for x ao cubo, é uma equação do terceiro grau. Se o maior expoente for x à quarta, é uma equação do quarto grau, desde que essa equação seja uma equação formada apenas por polinômios. Esse x não pode estar, por exemplo, não posso estar dividindo por x, aí vira uma equação fracionária. O x não pode estar dentro da raiz, que aí vira uma equação irracional. Não pode estar elevado a x, que aí vira uma equação exponencial. Então tem que ser x aqui elevado ao quadrado. E se eu perguntar para você, você que está aí do outro lado da tela, como se resolve uma equação de segundo grau? Tem alguma fórmula que resolve uma equação de segundo grau? Eu tenho a impressão que você vai me responder que é fórmula de Bhaskara. É isso? Não é isso. Quem foi em Bhaskara foi um escritor matemático. Ele escreveu vários livros matemáticos. Talvez o mais famoso dele, acho que chamava Lilavati, era um nome. E nesse livro ele descrevia alguns procedimentos, sim, de como resolver algumas equações simples. Só que ele não inventou fórmula alguma, porque Bhaskara veio antes da matemática tomar esse jeito de fórmula. Na época que Bhaskara viveu, era só texto corrido, era só poema, era só poesia, era só matemática corrida, texto. Então todas as equações, todas as ideias eram resolvidas escrevendo ou desenhando. Existem registros que os egípcios já tinham problemas quadráticos, lembra daquelas pirâmides enormes que eles resolviam? Eles usavam de muita matemática para isso. Só que os egípcios não tinham fórmula nenhuma, muito antes de Cristo nascer, se resolvia a equação do segundo grau, como? Desenhando. E é assim que se faz pela história. O primeiro registro de equação de segundo grau que eu conheço é geométrico. Então, se você perguntar para qualquer pessoa que mora fora do Brasil, que tem idade de vocês, se eles conhecem Bhaskara, se eles conhecem a fórmula de Bhaskara, isso não existe. Só no Brasil que se chama disso, acredito que foi por um erro de tradução, alguém deve ter falado, Bhaskara estudou em seu livro tal equação do segundo grau, né? E alguém na hora de traduzir achou que ele tivesse inventado alguma fórmula, só pode. No resto do mundo é apenas fórmula que resolve as equações de segundo grau. Vamos fazer uma aula de semiótica, uma aula de linguagem, que eu vou misturar aspectos históricos para ver de onde que essa fórmula surgiu. Eu coloquei aqui o exemplo de uma equação, x ao quadrado mais 10x igual a 39. Eu vou pensar primeiro pela geometria para mostrar de onde que veio isso. Estou mostrando história da matemática, matemática das origens, para a gente entender direitinho. A gente não sair falando por aí que Bhaskara inventou uma fórmula. X ao quadrado, geometricamente, que região que teria uma área que vale x ao quadrado? Um quadrado, né? Porque se eu multiplicar um lado que vale x por outro que vale x, isso daqui dá o quê? X ao quadrado. Eu vou desenhar um quadrado, a área desse quadrado eu vou falar que é x ao quadrado. Qual deve ser o lado desse quadrado para que a área dele meça x ao quadrado? Qual letra vezes ela mesma dá x ao quadrado? X, né? X vezes x dá x ao quadrado. Agora vejam, 10x. 10x não pode representar a área de um quadrado de lado inteiro, porque 10 tem raiz quadrada, x também tem raiz quadrada, né? Mas eu sei que 10 vezes x dá 10x. Então aqui tem um lado que eu não posso encaixar um quadrado, mas eu posso encaixar um retângulo. E aqui também tem outro lado que vale x, que eu também posso encaixar um retângulo. Então tá bom. Eu quero dividir esse 10x em dois retângulos de mesma área. Qual que vai ser a área de cada retângulo? 5x, né?
Então, 5x para cá, 5x para cá. Olha que interessante. A área desse retângulo é 5x. Só que esse lado já vale x. Quanto vai valer esse lado aqui de cima? 5. 5 vezes x dá 5x. E esse daqui? 5. Então, tá bom. Então, veja o seguinte. Eu vou completar agora com um quadradinho roxo. Qual que é a área desse quadradinho roxo? Ué, se aqui em cima vale 5, se aqui do lado vale 5, 5 vezes 5, esse quadradinho roxo que eu completei é 25. E a figura inteira é um quadrado. Qual que é o lado desse quadrado? X mais 5 e x mais 5. Então, deixa eu desenhar esse quadrado aqui de outra maneira. Veja só. Aqui no canto, eu coloquei o quadradinho roxo, certo? Tinha divisões aqui no meio. Esse pedaço aqui, valia quantos pedaços aqui? X ao quadrado, 5x e 5x. Então, dá x ao quadrado mais 10x. Olha para a equação original. Quanto que vale x ao quadrado mais 10x? 39. Então, vocês concordam comigo que se eu tirar essas barreiras, a área disso daqui, tirando esse pedacinho, vai valer 39? E esse pedacinho que eu coloquei tem área 25. Boa! E o meu quadradão tem área valendo x mais 5. Tá bom. Quanto que é 39 mais 25? 39, 49, 59, 64. Então, ótimo. Então, quer dizer que o quadrado, cujo lado mede x mais 5, tem área 64. O lado do quadrado é x mais 5. Mas esquece x mais 5, só olha para a área. Qual que deve ser o lado do quadrado para que sua área meça 64? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 64? A raiz quadrada de 64 é quem? É 8. Então, você pode vir colocar que x mais 5 é 8, que número mais 5 dá 8. X é igual a 3. Então, a gente obteve a solução positiva dessa equação. Vamos fazer o teste? Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Quanto que é 10 vezes 3? 30. 9 mais 30, 39. Deu certo. Só que se você lembra daquela fórmula que não é de Bhaskara, quando você resolve uma equação de segundo grau, você obtém quantas raízes? 2. Isso é importante. Equação do primeiro grau tem 1, equação do segundo grau tem 2, terceiro grau tem 3, e assim sucessivamente. Bom, por que tem 2 raízes? Porque aparece um mais ou menos na frente da raiz, né? Tá. Eu vou pegar esse raciocínio e já colocar aqui. Eu pergunto para vocês, qual que é a raiz de 64? É 8? É menos 8? Ou é mais ou menos 8? É mais 8. A raiz quadrada de um número é sempre positiva. Então, você lembra da nossa primeira aula de revisão? Falei para vocês que raiz quadrada vem do latim. Latim radix quadratum. E radix, em latim, é lado. Então, quando eu falo a raiz quadrada de 64, eu estou querendo perguntar qual é o lado do quadrado cuja área é 64. O lado é 8. Acontece que, quando a gente resolve uma equação x ao quadrado é 64, você lembra que mais 8 vezes mais 8 dá 64, e que menos 8 vezes menos 8, menos com menos, por curiosidade, também dá mais, né? Então, quando a gente vai fazer isso, eu coloco mais ou menos a raiz de 64. O mais ou menos é da equação, não é da raiz. Olha que detalhe interessante. Então, esse mais ou menos é da equação. E a raiz 64 é 8. Tá? Então, aqui é a mesma história. Como eu sei que a raiz pode ser mais, ou como eu sei que a raiz pode ser menos, então eu vou colocar aqui. Pode ser mais a raiz 64, que é 8. Pode ser menos a raiz 64, que é menos 8. Que número mais 5 dá menos 8 e 5 está somando, passo para o outro lado.
Operação inversa, vai subtraindo. Menos 8 menos 5, esse x é menos 3. Pronto. Obtivemos as duas raízes dessa equação. Duas raízes reais. A gente vai resolvendo isso no conjunto dos números reais. Conjunto menos 13, né? Não sei se eu pus menos 3, perdão. Menos 8, menos 5, menos 13. Conjunto solução em ordem crescente, para dar aquele toque de elegância, vai ser menos 13 e mais 3. Tá bom? Dúvidas até aqui? Gostou do método geométrico? Quer resolver toda equação assim? Tudo bem. Ah, não gostou? Tudo bem também. Eu só estou te mostrando a história. Estou te mostrando de onde que surgiu. Eu acho muito chato aquele aprendizado matemático de falar, eu vi essa fórmula no Google. Matemática não é isso. Matemática tem história. Matemática tem diversão por trás. Tá? Agora vamos falar o seguinte. Vocês conhecem uma equação do segundo grau numa forma que a gente chama forma geral. O que seria a forma geral da equação do segundo grau? É uma equação que está ao quadrado, aparece um x ao quadrado, pode aparecer um número sozinho, aliás, um número com x, e também pode aparecer um número sozinho. A forma geral, geralmente a gente iguala a 0. E aí tem três coeficientes. A, que é o número que está na frente do x ao quadrado, B, que é o número que está na frente do x, e C, que é o termo independente. Ax ao quadrado mais bx mais c é, portanto, uma equação do segundo grau em sua forma geral, onde é claro que para a equação ser do segundo grau, esse A jamais pode ser 0. Porque se for ax ao quadrado, se o A for 0, some com o termo ao quadrado. Certo? Para usar esse raciocínio aqui, veja só, o mesmo jeitinho que eu fiz em cima. Só que com essa equação aqui na sua forma geral, eu tenho que deixar aqui a área de um quadrado. Para deixar a área de um quadrado, eu vou deixar só A. Para deixar só A, isso daqui não está multiplicando x ao quadrado? Qual operação que faz a multiplicação? Divisão. Eu vou dividir termo a termo por A. Ax ao quadrado dividido por A dividido por A dá 1. Então vai sobrar 1x ao quadrado ou x ao quadrado. Aqui vou dividir por A, b sobre A, x, mais c sobre A, igual a 0. Para deixar desse jeitinho, eu vou deixar x ao quadrado, x, e o número sozinho, que não tem x, que a gente chama de termo independente, eu vou passar para o outro lado. X ao quadrado mais b sobre ax igual esse número c sobre a que está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Pois é, você acorda cedo, viu uma videoaula para falar que c sobre a é número. É número. Só tem uma letra aqui, que é quem? A nossa incógnita é x. Todo o resto é constante, né? É um número aqui. Tá bom. Vou fazer o mesmo raciocínio de cima e você vai acompanhar comigo, porque eu sei que você gosta da história da matemática também. Eu vou desenhar x ao quadrado. Como que eu vou desenhar x ao quadrado? É o quê? É um quadrado que vai ter área x ao quadrado. Qual tem que ser o lado desse quadrado para que a área dele meça x ao quadrado? X, né? Porque x vezes x dá x ao quadrado. Agora eu quero encaixar dois retângulozinhos com a mesma área aqui, né? Então eu vou colocar aqui um retângulozinho aqui do lado, outro retângulozinho igual a esse. Então aqui o 10x eu dividi em duas partes, 5x para cada uma. Então aqui esse bx sobre a eu também vou dividir em duas partes. Então como vai ser metade, vai ser bx sobre 2a. E aqui bx sobre 2a igualmente, tá? Ficou feio, eu sei. Eu vou tentar fazer um pouquinho melhor aqui. Bx sobre 2a. Continua. Aqui fora vai ser o quê? A área de um quadradinho. Como que eu acho a área desse quadradinho tem que ser roxo? Cadê meu roxo? Tá aqui. Bom, primeira coisa que eu pergunto. Se a área desse retângulo é bx sobre 2a, esse lado vale x, isso vale x, isso vale x.
Se tudo isso vale x, quanto tem que ser a base desse retângulo? O que está faltando? B sobre 2A. E aqui, B sobre 2A. Então, a área desse quadradinho roxo vai ser B sobre 2A vezes B sobre 2A. B vezes B, B quadrado. 2A vezes 2A, 4A quadrado. Então, essa é a área desse quadradinho roxo aqui pequeno. Então, veja só o que a gente tem. Olha que está ficando elegante. Eu vou tirar o quadradinho roxo, vou fazer um pouquinho maior só para caber a minha medida. Eu já sei que a área desse quadradinho roxo é b quadrado sobre 4a quadrado. Aqui dentro eu tenho x quadrado mais bx sobre a, que são as duas metades. E x quadrado mais bx sobre a é quanto? Tudo isso vale menos c sobre a. E isso faz parte da área de um quadrado. E qual que é o lado desse quadrado? É x mais b sobre 2a. Então, isso é x mais b sobre 2a. Isso também é x mais b sobre 2a. Só tá ficando bonito. Eu vou desenhar mais uma vez esta figura. Acompanha comigo. Qual que é a área total? Eu vou somar essas duas. Então, essa daqui que está positiva, eu tenho mania de escrever antes. Então, a área aqui dentro vai ser b quadrado sobre 4a quadrado menos c sobre a. Então, esta é a área de um quadrado. E qual que é o lado desse quadrado? X mais b sobre 2a. Você está vendo que até agora, o que eu usei de álgebra foi aqui a ideia do x é x ao quadrado. Então, eu estou fazendo um raciocínio mais ou menos parecido com o egípcio, tá? Só que com a nossa linguagem algébrica de agora. Agora, pensa comigo. O que eu falei? Que x mais 5 era a raiz quadrada de 64, ou x mais 5 era menos a raiz quadrada de 64, não é? Então, o lado desse quadrado, que é x mais b sobre 2a, é quem? Mais ou menos a raiz quadrada da área do quadrado. E a raiz quadrada é b quadrado sobre 4a quadrado menos c sobre a. Aqui embaixo eu tenho uma soma de frações. Dá para tirar o MMC. O MMC entre 4a quadrado e a é o próprio 4a quadrado. 4a quadrado dividido por 4a quadrado dá 1. 1 vezes b quadrado dá b quadrado. 4a quadrado dividido por a dá 4a vezes c, 4ac. Está reconhecendo alguma coisa? Eu acho que você está. Eu acho que está lembrando de alguma coisa lá do seu nono ano. Tá? X mais b sobre 2a é mais ou menos. Esse denominador dá para tirar a raiz. Qual que é a raiz quadrada de 4a ao quadrado? Raiz quadrada de 4, 2. Raiz de a ao quadrado, 2a. E aqui em cima permanece b ao quadrado menos 4ac. Eu quero x. Esse número que está somando vai para lá subtraindo. Tá vendo que os denominadores são iguais? Eu já vou tirar o MMC aqui. Mais ou menos a raiz de b quadrado menos 4ac. E é isso que eu tenho a impressão que você chamou um dia de fórmula de Bhaskara. Se você gostar do nome, você tá bom, respeito. Mas não foi ele que fez. Então, essas invenções algébricas de falar que x é x ao quadrado, isso só faz sentido se você pegar a obra de René Descartes, Discurso sobre o Método, em 1637. Bhaskara veio antes disso. Não tinha como inventar uma fórmula para isso. Então, a fórmula que resolve uma equação do segundo grau é menos b, mais ou menos a raiz de b quadrado menos 4ac sobre 2a. Isso que está dentro da raiz quadrada, o b quadrado menos 4ac. Geralmente a gente representa pela letra grega delta, que é um triângulo. E esse delta, na verdade, delta é o nome da letra. O que ele significa mesmo, o nome desse b quadrado menos 4ac é discriminante. Porque ele vai discriminar quantas raízes reais a equação de segundo grau vai ter.
Porque se esse discriminante for negativo, você vai ter que tirar a raiz quadrada de um número negativo. Lembra que não existe número real que é o quadrado negativo? Então, se o delta for, deixa eu escrever aqui, se o discriminante for negativo, não tem raízes reais. Se esse discriminante for zero, você vai ter mais a raiz de zero e menos a raiz de zero. Faz para mim, 5 mais 0 dá quanto? 5. Faz 5 menos 0, também dá 5. Então, somar 0 e subtrair 0 não faz diferença. Então, se o delta for igual a 0, você tem duas raízes iguais. Ou, como a gente fala, uma raiz dupla. Uma raiz real dupla. E se o delta for positivo? Aí você vai ter mais um número e menos outro número. Aí você vai ter duas raízes reais e, além disso, distintas. Então, por isso que esse delta é chamado de discriminante. Porque ele discrimina quantas raízes reais uma equação de segundo grau vai ter. Nenhuma, uma dupla ou duas distintas. Certo? Pessoal, acho muito interessante. Isso aqui está no caderno de vocês não acham, não? Isso é muito bonito, a história da matemática, como a matemática foi feita no seu original. Agora é o momento que eu peço para você pegar a sua apostila e abri-la na página 112 para ver se você lembra como resolve uma equação dessa de fato. Na página 112, lê comigo o exercício número 1. É um exercício que começa falando de geometria. Todo exercício que pede figura, primeiro passo é desenhar. Num dado triângulo triângulo que o ângulo interno forma 90 graus, a hipotenusa lá do oposto ângulo reto mede 6 e um cateto mede 2 centímetros a mais do que o outro. Eu não sei a medida dos catetos. Se um é desconhecido, que é x, o outro que é um pouquinho maior vai ser x sobre 2. Tá bom. Calcule a área desse triângulo. Lembra que para achar a área de um triângulo é metade da área do retângulo? Se o retângulo é base vezes altura, o triângulo é base vezes altura dividido por 2. Perfeito. Tá? Só que para descobrir base e altura, que são os próprios catetos, saber x. Então, eu preciso de montar alguma equação, alguma estratégia para achar o valor de x. Você está pensando que é um triângulo retângulo, que tem a medida dos 3 lados, acertou. Qual é o teorema que você usa? Pitágoras. Então, o primeiro passo para resolver esse exercício, deixa eu escrever aqui, cadê o vermelho? O vermelho está aqui. Deixa eu escrever aqui, o primeiro passo é Pitágoras. Como que é o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados catetos. Um cateto mede x, x ao quadrado. O outro cateto mede x mais 2 ao quadrado, igual a 6 ao quadrado. Tá certo? Não tá certo. Cadê o erro? Esse cateto é x mais 2. Esse quadrado eu pus só no 2. Para o cateto inteiro estar ao quadrado, precisa de parênteses. Ué, isso faz alguma diferença? Muito. Porque sem os parênteses, o quadrado só vai para o 2. E aqui é só distribuir? Também não. Você tem que lembrar que isso é um trinômio quadrado perfeito. Ele vai ficar quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes x, 2x vezes 2, 4x, mais o quadrado do segundo, e isso é 6 ao quadrado, que é 36. X quadrado mais x quadrado, 2x quadrado, mais 4x. Lembra que aquela forma geral a gente deixava igual a zero? Então, esse 36 que está somando, eu passo para o lado de cá, ele vem subtraindo, igual a zero. 2x ao quadrado, mais 4x, 4 menos 36, menos 32, igual a zero. Tá vendo que todos os coeficientes são pares, e aqui também é um número par? Zero é par? Eu vou dividir tudo por 2, tudo, para ficar um pouquinho mais fácil. Porque é uma equação. Se fosse uma expressão, eu não poderia dividir. Mas como equação, eu estou dividindo o lado esquerdo e também o lado direito, então aí tudo bem. 2x ao quadrado dividido por 2 dá x ao quadrado, mais 2x, menos 16, é igual a zero. Pronto. Primeiro passo, montei o Pitágoras, cheguei na equação. Segundo passo, qual que é? Resolver a equação pela fórmula que não sei de quem é, mas não é de Bhaskara. Tá bom.
Como que a gente faz isso? Separem A, B e C, é assim? Quem que é o A? Quem que acompanha o x ao quadrado? Tem 1x ao quadrado. Quem é o B? É 2. Quem é o C? Não esquece do sinal, pelo amor de Deus. É menos 16. Fórmula do discriminante para achar o discriminante separado. B ao quadrado menos 4ac. Vai lá dentro daquela raiz. Então, esse discriminante vai ser, quem que é o B? 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 16. 2 ao quadrado dá 4. E aí lembra que você tem que fazer toda a multiplicação de uma vez. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 16, 64. E 4 mais 64, 68. Por um lado, beleza. O discriminante, o delta sendo positivo, quer dizer que tem duas raízes reais e distintas. Mas 68 não é quadrado perfeito, né? E aí? Tem problema? Para mim, não tem. Vamos continuar. Achar o valor de x. É menos o b mais ou menos a raiz quadrada desse discriminante sobre 2 vezes o a. Quem que é o b? O b é menos 2. O b é 2. Então vai ficar menos 2 mais ou menos a raiz de 68 sobre 2 vezes 1. Raiz 68. Raiz 64 é 8. Raiz 68 é um pouquinho mais do que 8. Como não dá para achar, será que dá para fatorar, para simplificar? Lembra como simplificar isso? Vamos dividir por 2. Raiz quadrada de 68. 68 dividido por 2, metade de 6 é 3, metade de 8 é 4. Dá para dividir por 2 porque ainda é par. 17. 17 é primo. Só dá para tirar aqui o 2, raiz quadrada de 17. Então, continuando aqui, o nosso x, menos 2, mais ou menos 2 raízes de 17 sobre 2 vezes 1, que é 2. Olha só até onde que a gente chegou. Então, quer dizer que esse x, que é o lado do triângulo, é um número irracional e não tem problema algum nisso. Posso cortar esse 2 com esse 2? Não pode. E esse com esse também não pode. Porque esse traço é uma divisão. A divisão é a operação inversa de qual operação? Da multiplicação. Se isso é uma divisão e se aqui fosse multiplicação, poderia dividir tudo, poderia cortar. Mas como não é, eu preciso dividir membro a membro por 2. Tudo dividido por 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Mais ou menos 2 raiz de 17 dividido por 2, raiz de 17. E 2 dividido por 2 dá 1. Todo número dividido por 1, ele mesmo. Então, esse 1 aqui de baixo, vamos escrever. Agora, 3 pontinhos significa, portanto, x igual. É um problema de geometria. Então, esse x, que é lado, não pode ser negativo. Se o lado não pode ser negativo, eu vou escolher menos 1 mais a raiz de 17 ou menos 1 menos a raiz de 17. Tem que ser mais. Então, vai ser menos 1 mais a raiz de 17. Este que é o valor de x. Raiz de 17 é um pouquinho mais do que 4, né? Raiz de 16 é 4. 4 menos 1 vai ser um pouquinho mais do que 3. Tá bom. Então, este cateto aqui, que eu chamei de x, vou começar pelo positivo. Ele é raiz de 17 menos 1. E esse outro cateto é esse valor mais 2. Quanto que é raiz de 17 menos 1 mais 2? Menos 1 mais 2 dá o quê? Mais 1. Agora, o terceiro e último passo desse problema é achar o quê? O que ele pede? A área do triângulo. Como que eu acho a área de qualquer triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, a área desse triângulo vai ser base desse triângulo. Opa, aqui é mais. Raiz de negativo não tem. Não tem R. Aqui é raiz de 17 menos 1 mais 2, que dá isso daqui. Então, a área vai ser base, raiz quadrada de 17 mais 1, vezes a altura, raiz quadrada de 17 menos 1,
dividido por 2. Vamos fatorar para ficar simples? Aqui em cima, A mais B vezes A menos B é uma diferença de 2 quadrados. Lembra que é só fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo? Qual que é o quadrado da raiz de 17? 17. Menos, qual que é o quadrado de 1? 1 sobre 2. Quanto que é 17 menos 1? 16. Dividido por 2? 8. Então, a resposta, a área disso é 8 centímetros quadrados. Então, às vezes, a gente está resolvendo uma coisa, foi até uma carinha feliz, dá uma raiz quadrada irracional, porque o delta não é quadrado perfeito, você acha que está errado. E a resposta depois acaba se anulando, né? Pessoal, por hoje, a nossa tarefa que eu peço para vocês, TMTC, por enquanto, da aula 19, que é para resolver algumas equações e alguns problemas básicos de equações do segundo grau. Tá? Próxima aula eu vou terminar aqui a aula 20 da apostila. Espero que você tenha se lembrado. Foi um prazer. Se encontro no próximo vídeo. Até mais.